Olá, gente mais que boa. Mais um dia, né? Sexta-feira, uma semana mais acabando, amanhã ainda é o último dia, mas nós temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está cuidando de nós, porque Ele nos ama. E essa semana nós estamos aprendendo a necessidade que nós temos de amar a Deus por aquilo por quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz, né? E por isso, nós devemos confiar nele completamente, porque sabemos que ele faz o melhor por nós. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós temos que vencer alguns desafios, e é isso que nós estamos vendo essa semana. Na quarta e na quinta eu não mandei vídeos, porque eu estou com alguns equipamentos que eu estou fazendo configurações e acabou que eu não consegui terminar, só consegui terminar hoje, e é por isso que eu não mandei vídeos na quarta e na quinta, e eu peço desculpa por isso. Então, a nossa conversa dessa semana está baseada no Salmo 131, esse pequeno salmo, né? E para resumir o que nós vimos até agora, aquilo que foi observado por nós no Salmo 131, que é um testemunho pessoal da vida de Davi, incluindo a rejeição dele ao orgulho e também a arrogância. Nós já discutimos isso, né? Segunda e terça-feira, né? E aí, hoje nós vamos ver um terceiro problema, um terceiro vício, né? Que não só Davi, mas todos nós temos, que seria a ambição. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu não me preocupo com grandes assuntos ou coisas maravilhosas demais para mim. A ambição, então, é o terceiro dos três vícios terríveis que Davi afirma ter superado. E aí nós temos que ter um cuidado tremendo aqui. Pois não é o que Davi quis alcançar absolutamente nada, ou que nós, seguindo o seu bom exemplo, devemos ser passivos, sem fazer nada. O que Davi está rejeitando é uma ambição que vai além do que Deus tem para ele, ou além do que Deus tem para ele agora. Um exemplo é o modo como que ele permitiu que Deus lhe desse o reino de Israel no tempo e no modo de Deus. Nós sabemos que Davi foi ungido, mas ele não foi rei logo após a sua unção. Mesmo que a coroa tivesse sido prometida muitos anos antes, mas ele esperou o tempo de Deus. Davi se contentou então em ser perseguido por Saul, em ser perseguido por 10 anos, e depois governar esse pequeno principado ali em Hebrom por mais 7 anos, antes de que ele pudesse se tornar governante do reino. Esse reino agora que está unido. O fato de tentar ser melhor que você pode ser, ou trabalhar para alcançar o máximo que você possa alcançar, para que você possa fazer o melhor para Deus, e assim glorificar o seu nome, isso não está errado, essa forma não está errada. O que está errada é a ambição de obter tudo o que podemos obter por nós mesmos e a qualquer custo para a nossa própria glória, que é o que hoje a nossa civilização ensina, aquilo que fervorosamente a nossa sociedade está dizendo para nós de como é que nós devemos fazer. Então, meus irmãos, é difícil reconhecer a ambição desregrada como pecado, porque ela tem um tipo de relacionamento superficial com a virtude da aspiração. A aspiração que é uma paciência com a mediocridade e uma insatisfação com todas as coisas criadas até estarmos em casa com o Criador, né? Essa esperança que invade todo o nosso ser. Deus tem para nós aquilo que Paulo expressou lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 14, que diz: eu prossigo em direção à meta do prêmio do chamado ascendente de Deus em Cristo Jesus. Mas se nós pegarmos as nossas energias, que
aspiram e removermos Deus, substituindo Deus por nosso autorretrato, que grosseiramente ele está esboçado em nossa vida, nós acabaremos sendo arrogantes. A ambição é uma aspiração enlouquecida. A aspiração é a energia criativa e canalizada que vai nos mover a crescer em Cristo. Crescer em Cristo e moldados com o objetivo do Espírito Santo para nós. A ambição leva essas mesmas energias para um crescimento e para um desenvolvimento e as usa para fazer algo que é tedioso e barato num algo mais interessante. Muitas das vezes nós queremos estar em Babel, quando nós poderíamos estar desfrutando as férias no Éden. Se quisermos ser cristãos de fato, cristãos verdadeiros nessa área, nós precisamos aprender a resistir aos valores que são distorcidos, que são impostos a nós pela nossa cultura, sabendo que o caráter é mais importante do que a carreira. A piedade é mais importante que o sucesso e tem ajudado os outros a serem acumuladores de grandes riquezas. Mas aqui há algo importante que eu também tenho que dizer para você. O que Davi parece estar preocupado nesse versículo não é tanto quanto a sua realização de grandes feitos. O tipo de realização que geralmente trazem uma fama mundana. Mas aqui Davi está preocupado com a observação dos propósitos de Deus, que é o que as palavras grandes assuntos e coisas maravilhosas demais para mim geralmente se referem aqui na Bíblia. O que Davi está dizendo para nós é que ele aprendeu que não precisava entender o que Deus estava fazendo em sua vida, ou simplesmente saber o que ele faria, ou como ele faria, ou quando ele faria. Tudo o que realmente ele queria, o que ele tinha para poder fazer, era confiar em Deus. E isso é a grande lição que trazemos para nós desse salmo. Confiar em Deus. É o melhor para nós. Nós não precisamos entender tudo o que Deus está fazendo em nossas vidas. Mas o que nós precisamos, de fato, é confiar em Deus de forma completa, de forma, sem reserva. Um versículo que devemos saber e que é muito usado pelo meu pastor Ageu de Oliveira Pinto, está lá em Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor Deus, mas as coisas reveladas nos pertencem e aos nossos filhos para sempre, para que possamos seguir todas as palavras dessa lei. O que isso significa? Significa que, embora nós precisemos aprender o que Deus revelou na Bíblia, e Ele revelou para que nós pudéssemos ser instruídos, e uma vez instruídos, obedecer, além daquilo que nós precisamos, é confiar em Deus completamente para a ordenação sábia das nossas vidas. Então que hoje, nessa sexta-feira, nós possamos pedir a Deus que nos permita alinhar as nossas ambições / aspirações com o que Ele deseja para mim e para você. Nós não precisamos entender tudo do que Deus está fazendo, daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, mas nós precisamos confiar em Deus completamente, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Pense nisso e que Deus te abençoe.